Hey everybody! Like we talked about before, comparisons are super common. Comparações são super comuns. Hoje a gente vai falar do comparativo de inferioridade, the comparative of inferiority. Primeira coisa, a estrutura. The structure of the comparative of inferiority is pretty simple. É mais simples, na verdade, do que o comparativo de superioridade. Aliás, se você não viu esse vídeo ainda, clica aqui no link que você pode assistir o comparativo de superioridade. Por que eu digo que é mais simples? Porque no comparativo de superioridade, o formato que você usa, a estrutura, é diferente dependendo da palavra que você usa. Com o comparativo de inferioridade, não. Qualquer adjetivo ou qualquer coisa que você está comparando com o comparativo de inferioridade vai ser igual. A estrutura é a seguinte: você pega a palavra que você vai usar para comparar, que no caso vamos usar difficult. Você coloca less antes da palavra e then depois. O then é a mesma palavra que a gente usou no comparativo de superioridade. Corresponde mais ou menos à palavra que. Ah, é menos divertido que, ou é menos difícil que. So, less difficult than. For example, this race is less difficult than the race in the mountains last year. Essa corrida é menos difícil que a corrida nas montanhas no ano passado. So, less difficult than. Você compara e você coloca numa posição inferior de dificuldade. Uma das razões que o comparativo de inferioridade é usado menos é porque é mais fácil, muitas vezes, usar o comparativo de superioridade. Por exemplo, less difficult than, menos difícil que, é igual easier than, mais fácil que. Então, muitas vezes as pessoas preferem essa construção, ou também o de igualdade. For example, less difficult than é igual not so difficult as, mais ou menos. Entendeu a estrutura? Então vamos para a segunda frase exemplo. The brochure looked great, but we had less fun on the trip than we expected. The brochure looked great, but we had less fun on the trip than we expected. A brochura ou a propaganda estava legal, mas a gente se divertiu menos na viagem do que a gente esperava. Nessa frase, a gente pode perceber a necessidade do comparativo de inferioridade. Se você usa um adjetivo no comparativo, você pode fazer aquela troca que eles fazem às vezes com o difficult. Less difficult than é igual easier than. Então o pessoal fala easier than. Mas com esse não. A gente usou um substantivo. Had fun. Então eu não consigo fazer essa mesma troca. Por exemplo, if something was less fun, eu posso trocar e falar it was more boring. Mas, se o fun é um substantivo, não posso fazer essa troca. Por exemplo, we had less fun. So, we had more boredom. Isso não faz sentido. Então, em inglês, a gente precisa do comparativo de inferioridade em situações como essa, onde a gente usa um substantivo no comparativo de inferioridade. Agora o terceiro exemplo. Sorry, but a vacation to the beach seems less attractive than a vacation to the mountains in the winter. Sorry, but a vacation to the beach seems less attractive than a vacation to the mountains in the winter. Desculpa, mas uma viagem para a praia me parece menos divertida ou atrativa do que uma viagem para as montanhas no inverno. Então aqui a gente tem um exemplo perfeito de como essa mudança não vai ser possível. Attractive significa atraente, de certa forma, atraente, atrativo. Mas o oposto de atraente é o quê? Feio, não atraente. Mas feio é uma coisa que tem a ver com estética, tem a ver com beleza. E não foi usado dessa maneira na nossa frase exemplo. Então eu não poderia mudar less attractive than para uglier than. Não faz sentido. E eu também não usaria a frase more unattractive than, porque aí eu estou usando
comparativo de superioridade com more e colocando um prefixo negativo antes da palavra. A gente chama isso de awkward. Isso é a clumsy or awkward construction. É uma construção estranha. A gente não fala dessa maneira. Então, no caso, a gente poderia substituir a palavra attractive por uma outra palavra que tem o mesmo significado. Por exemplo, appealing. A trip to the beach seems less appealing than. Mas no caso, a gente continua usando o comparativo de inferioridade. Então, esses são os seus exemplos de comparativos de inferioridade, para você entender um pouquinho melhor como ele é estruturado, por que ele é usado e quando ele não pode ser usado. Vocês entenderam o comparativo de inferioridade? Tem mais alguma pergunta? Deixa nos comentários. Se inscrevam no canal, porque a gente vai continuar com essa linha de comparativos e superlativos. E, com certeza, let's practice! Do comparativo de superioridade. Então vamos para a segunda fase. E essa realmente vai o quê? How do you say that?